Alô, alô, hello, boa noite, yeah, 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 yeah. Sempre musical por aqui, né? Nosso início. Hoje, nossa live maravilhosa é com uma pessoa muito especial, com a doutora Elisa Baumgarten, que já está aqui, inclusive. Antes de te chamar, Elisa, eu vou só dar as boas-vindas para o pessoal. Vou mandar o convite para algumas pessoas participarem. Vou pedir que você também convide seus amigos aí para estarem junto com a gente. E hoje nós falaremos sobre e se você fosse o seu presente. Elisa é uma pessoa que eu admiro muito e que me deu a honra de estar aqui comigo hoje para nos presentear mesmo com a história da vida dela, falar de mindfulness, presença e muito mais. Nós teremos uma conversa muito produtiva. Eu desejo que você que está chegando aqui convide pelo menos 5 amigos, pessoas que você acredita que vão se beneficiar dessa conversa junto com a gente. Eu estou mandando aqui vários aviãozinhos. A vontade é de mandar para todo mundo, mas não dá para mandar para tanta gente assim, né? Então, estou mandando para algumas pessoas. E você sabe que a música que chegou para mim agora que eu estava me preparando, né, para estar aqui com vocês, foi aquela música Anunciação, que chama Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, Elisa, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ei, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. A Elisa vai nos presentear com uma conversa muito gostosa. Eu vou escrever aqui o título da nossa live e nós já vamos começar, tá? E se você fosse o seu presente? Ah, que bonito o nosso tema, né? Oi, Rô, cantando aqui para variar, né? Cadê a Elisa? Deixa eu buscar ela aqui. Elisa. Rufem os tambores, tá? Yay! Chegando, minha querida. Oh, Oi. que maravilha! A pessoa empolgada que canta e dança antes de começar a live, minha querida. É isso Mas você aí, já está empolgação acostumada, com né? tudo. É? Você já está acostumada. Eu sou empolgada também. Não assim tanto, né? Como você, mas sou empolgada também. Ah, mas eu acho que você é quase igual, só disfarça um pouquinho. E aí, Paulinha, tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal da mentoria está chegando, a Pri tá aí também, a Bia. Eba, eba. Eu queria apresentar um pouquinho você, né? Para mim, assim, eu tive um dos maiores presentes que eu recebi na minha volta a Florianópolis agora, foi te conhecer. Ah, Você sabe que eu sou uma pessoa emocionada, né? Efusiva, assim, mas realmente para mim você é um gratíssimo presente. Eu tô aqui com o meu floral que eu ganhei de presente de você. que bom. A Elisa, além de dentista, né? Que dentista é a base dela, ela vai contar um pouco da história dela, mas ela tem muitos talentos, tem muitos conhecimentos. É uma mulher que vive o que prega e tem uma sede de viver impressionante. E eu, assim, realmente estar do seu lado, estar compartilhando da jornada contigo, ter você agora como parceira, né, facilitadora do programa Vida Viva que a gente vai fazer no final do ano, me dá a honra de ser minha cliente também de mentoria, da mentoria em grupo, participa do campo sistêmico junto com a gente. Então, assim, é uma história muito bonita que a gente tem juntas, né? E para mim é muito feliz mesmo estar aqui contigo para que você possa falar um pouco da sua história e falar do presente que é estar presente com os seus conhecimentos sobre mindfulness também, né? Então é isso, agora o microfone é teu. Ai, meu Deus. Eu vou tirar um pouquinho de Então, onde que comentário. eu começo? Onde que eu começo? Você começa me contando um pouquinho de você, né? Porque assim, você
tem uma história realmente com o servir muito grande. É uma mulher que veio lá de São Paulo para Florianópolis, mudando de vida completamente, mas ao mesmo tempo colocando vários algo a mais com a sua chegada a Florianópolis. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, de vida. Quem é Elisa? Então, acho que, o que me faz uma pessoa empolgada, talvez como você também, é que, assim, toda a minha vida, tudo que eu vivo na minha vida, faz parte da minha busca pessoal, né? Então, o meu trabalho, ele tem dentro dele a minha busca pessoal, né? E é mais ou menos o que eu busco transmitir sempre para os meus pacientes, né? Que por trás de tudo tem muito mais, né? Por trás de tudo tem muito mais. Então, eu comecei, acho que assim, essa busca pessoal, eu comecei desde os 15 anos, que eu comecei a fazer macrobiótica, comecei a fazer uns grupos esotéricos, participar de uns grupos esotéricos, e essa busca nunca parou, né? E essa busca, ela existe em tudo que eu faço. E que é uma busca exatamente pelo que não é aparente, né? Já teve aí uma live com esse nome. Então, é uma busca pelo que não é aparente. E eu acho que uma coisa que é muito forte assim no meu trabalho, que é o que... A gente está com um pouco de eco, eu estou ouvindo. Ah, é? Será Será que é meu? será que o computador não pode estar aberto do lado? Não, aqui não. Mas eu vou botar o fone de ouvido para ver se melhora, tá? Para mim tá ótimo aqui. Deixa eu ver se o Tá. pessoal tá ouvindo bem. Pessoal, compartilha com a gente, por favor, se vocês estão ouvindo bem. Mas pode continuar a tua linha de raciocínio, tá? Então, e eu acho que o que faz muito sentido também dentro da minha vida é a natureza, né? Então, a gente aí na nossa mentoria, logo no começo, tratou a criança, né? E a gente resgatou fotinhos de criança e de nós crianças, né? E a minha infância toda foi dentro do jardim da minha casa. Eu sou muito grata aos meus pais porque nós tínhamos um jardim muito grande e nesse jardim eu passava minha vida infantil, passei nesse jardim. Então a natureza para mim sempre foi a minha, assim, o meu interesse, o meu, né, a minha atenção sempre estava muito voltada para a natureza. Eu acho que isso está no meu trabalho até hoje, né? E aí, depois, quando chegou na hora de optar por trabalho, eu não optei pela biologia, mas eu optei pela bioquímica primeiro. Então, eu não sei se você Ah, sabe, é? eu sou bioquímica, né? Fui bioquímica, continuo sendo. E porque eu me interessei muito pela química, né? Pela química e pela biologia da vida, né? E daí fiz pós fora na bioquímica. E aí, nessa altura, que isso foi na Inglaterra, eu conheci a homeopatia e conheci os florais. Né? Naquela época, isso aí foi nos anos 80, né? Já revelando aqui a minha ancestralidade. Isso foi lá nos anos 80. Aqui no Brasil, a homeopatia não era tão desenvolvida ainda, mas lá já tinha uma universidade de homeopatia. Daí eu fui conhecer, né? E assim, isso era meio que uma coisa completamente contrária à minha vida acadêmica, à minha vida científica, né? Mas eu tinha esse outro lado que eu também buscava, né? Para mim era, na verdade, complementar. E daí eu conheci o pessoal lá da universidade a faculdade de homeopatia, onde eles faziam pesquisa em homeopatia.
E eu voltei para o Brasil querendo fazer pesquisa em homeopatia. Mas isso não conseguiu se concretizar, né? A trama da vida foi acontecendo e acabei continuando o doutorado. Mas aí, num determinado momento, eu falei, cara, meu negócio não são os tubinhos de ensaio, né? Meu negócio são as pessoas, né? Eu comecei a sentir um vazio assim, e aí me caiu essa ficha. E aí, nessa altura, eu já tinha filho e já estava tarde para fazer medicina. E, sei lá, alguma coisa me soprou, alguma coisa do nada me soprou, né? Por que você não faz odonto? Eu falei, odonto? Odonto é muito quadrado, odonto é muito, né? Uma coisa muito bitolada. E daí, mas de repente começou a fazer muito sentido para mim. Eu gostava muito de mexer com as mãos, né? Sempre tive bastante habilidade com as mãos. E é como se a vida vai empurrando a gente, né? A gente às vezes não entende muito bem por que as coisas acontecem, mas a vida me empurrou e foi muito fácil entrar na faculdade. Entrei na USP de novo e fiz a faculdade assim, foi, né, com filho, e foi bem rápido e bem Vou indolor. só fazer um adendo. Era muito tarde, aspas, para fazer medicina, né? Porque se É, for ver o tempo e é. tudo, Eu é comecei a que imaginar. Odonto tinha um outro movimento com você que você foi tomada por ele, de alguma forma. É, é, é que eu tinha filho já, então eu achei que ia ser uma coisa um pouco Puxada. muito puxada, né? E Uhum, talvez injusta em relação à minha família. Então uhum. veio essa coisa aí do universo, vai para o odonto que vai ser legal. E realmente, assim, eu me encontrei muito no odonto, né? Essa coisa da habilidade manual e tudo, e também essa proximidade. O odonto coloca a gente muito próximo com as pessoas, né? A gente está ali assim, né? Assim, na respiração, juntinho das pessoas, né? E Literalmente. literalmente. E até dentro das pessoas, né? Como a gente percebe, né? A boca, ela é um grande dentro-fora, né? Ela é dentro, ela é fora, mas ela é dentro. Então, entrar na boca das pessoas, a gente percebe muitas coisas, né? E eu sempre tive esse interesse muito grande pelas pessoas. E foi uma realização, assim, foi muito legal. Me sopraram certo, né? E, e aí, o que aconteceu? Eu Você tinha trabalhava quantos muito anos nessa época? nessa época. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 30. Tinha 32 É legal anos. falar isso porque o pessoal às vezes, né, também cria Sim, as coisas sobre quando que é o sim. tempo, quando que não é. Nunca é tarde, Tá, né? tá dando eco aqui mesmo. Só que o eco tá aí. Puxa, agora eu não estou escutando o eco. Ainda? Não, Não, eu não estou. eu ouço duas vozes, mas eu vou abrir aqui para o pessoal falar, mas eu vou falar pouco. Pode continuar. E aí eu trabalhava muito, né? Assim, tive um momento de muito estresse, de muita sobrecarga de trabalho. E a nossa família começou a gestar, digamos assim, a possibilidade de a gente mudar de São Paulo, né? Porque São Paulo tem aquele pique assim meio feérico, meio intenso. E começamos a gestar isso. Viemos umas férias para Florianópolis, conhecemos Florianópolis, fomos muito felizes aqui. E nas férias seguintes, no ano seguinte, voltamos para Florianópolis, né? E aí já começou assim toda a movimentação, não, vamos mudar para Florianópolis. E chegar aqui, né, de mala e cuia, assim também, meio que na loucura, né? Fechei meu consultório lá,
né? Meu marido abandonou tudo que ele fazia lá, né? E nós viemos com as 3 filhas para cá, cachorro, tudo. A mudança toda. Papagaio, gato, tudo. Papagaio, tudo. E Floripa, eu acho que é um encanto para terapeutas, né? Floripa tem essa coisa da natureza que eu acho maravilhosa. As pessoas aqui sabem a maré, sabem o vento que sopra, sabem a lua que faz, né? Sabem tudo. E tem muitas bruxas soltas pelo ar também, né? E, e aí viemos para cá. E foi muito bom, foi muito legal. E aqui eu tive a grata felicidade de conhecer uma pessoa que me apresentou para um grupo de homeopatia aqui. E aí comecei a fazer uma especialização em homeopatia e que eu considerei assim, considerei na época como uma sobremesa para a minha vida profissional. Mas hoje eu percebo que tem muito mais por vir, né? Percebo que tem muito mais por vir. Também comecei a trabalhar com os florais, com a terapia dos aromas, enfim, várias outras coisas, né? E aí eu mesclo, isso tudo está dentro do meu trabalho, né? Dos meus atendimentos, e isso tudo faz parte e torna os atendimentos bem mais leves, né? Torna os atendimentos bem mais com essa visão mais integrada, essa visão mais holística, essa visão mais completa, né? Então, hoje em dia, por exemplo, as pessoas veem bruxismo é uma queixa muito frequente, né? Apertamento dos dentes. Então, o clássico da homeopatia... Não conheço ninguém com esse problema. Todos nós, né? O clássico da odontologia são as placas de mordida. Só que Sim. não resolve absolutamente nada, né? E então a gente começa a trabalhar com autotoques terapêuticos, com massagem, com sensibilização, com óleos essenciais, com florais, né? Então isso vai abrindo toda uma nova perspectiva, né? Uma forma de trabalhar mais branda, né? A homeopatia, ela também me trouxe muito essa questão que a gente estava conversando outro dia da autocura, né? Então, a homeopatia, ela tem uma forma de tratar que ela chama de dentro do corpo, ela suscita no corpo da gente a reação do corpo àquela situação, digamos, patológica que a pessoa está vivendo, né? E então ela desperta uma reação em relação a uma doença, a uma patologia, né? E aí, um pouco mais para frente, eu percebi que a nossa própria mente pode fazer isso, né? E eu acho que tanto a alopatia, quer dizer, os medicamentos normais, a homeopatia, os florais, os óleos, eles são grandes aliados terapêuticos. Mas aí eu conheci, né, o mindfulness, né? Eu já era meditadora há muitos anos também, mas o mindfulness, ele é uma técnica de meditação, né? Muito cientificamente embasada. Existem milhares de trabalhos científicos sobre o mindfulness, né? E então ele é uma técnica muito autorizada
pela ciência, ele não é nada muito alternativo, ele é uma técnica que é utilizada em hospitais, em escolas, né, em tantos lugares. E aí, com essa técnica, eu comecei, eu pesquiso hoje em dia muito esse tema da autocura, né? Como que a gente pode se autocurar, né? Como a gente pode mobilizar esses recursos, toda essa natureza, toda essa vida, toda essa força dentro de nós, para que a gente promova a cura, né? E também com esse olhar, né, Paula, que as doenças, elas são uma maravilhosa mensagem da natureza para nossa alma, né, para nos chamar, né, a atenção de que alguma coisa não está muito correta, né? De que alguma coisa na nossa conduta, nos nossos hábitos, nas nossas crenças, na nossa forma de ver as coisas não está muito correta, né? E quando a gente, de repente, para, né? Se escuta, se olha, né? Se percebe e fala assim, tá, e por que essa doença está aqui? Né? O que significa isso, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa abordagem de integração da doença, né? Na nossa vida, quando a gente aceita a doença como uma mensagem e para escutar, né? Para perceber dentro de nós qual é a nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer, as coisas acontecem, né? A gente se cura, né? É muito incrível, é muito incrível, é muito incrível. Você lê mente, né? Porque eu ia falar para você sobre o que você fala da doença, você começou a falar. Eu falei, gente, que incrível. Mas eu queria te pedir, assim, para você falar um pouco mais sobre a doença, porque, assim, eu vejo que é muito difícil para nós, seres sociais, né? A gente estuda as coisas com uma, como é que eu posso dizer? Com uma vertente sempre negativa, que a doença é algo ruim, que quando você está doente, você fica condenado a viver aquela doença, as pessoas ficam chateadas, ficam culpadas. A Flavinha falando que precisa de você. A Flavinha está na mentoria turma 3. Então, assim, essa questão da doença é super mal vista. A gente que estuda o sistêmico, e você também com essa abordagem que também tem me surpreendido, e acho que por isso que a gente se uniu tanto, né? E se apaixonou tanto uma pela outra, eu acredito muito nisso também, e meu sonho de consumo é levar a cura com os próprios recursos para mim e para os outros cada vez mais. Mas a doença é vista de uma forma negativa. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho quando que você começou a ver a doença com bons olhos e como isso mudou a sua própria abordagem sobre a vida, né? Então, quando eu estava na faculdade, né, quando na Odonto já, eu lembro que a gente estava numa aula de microbiologia, né, oral, e o professor estava falando sobre cárie, né? E daí ele começou a falar assim: olha, a cárie, ela não é azar, ela não é agouro, nem mal olhado. A cárie acontece por causa disso, disso, disso e disso. Daí eu falei, meu Deus, se tivessem falado isso para mim, que é uma bactéria, eu não sabia disso. Eu era bioquímica e eu não sabia disso. Que era uma bactéria que agia dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí eu falei assim, nenhum paciente meu, depois que passar pelo meu consultório, jamais vai ter cárie. Eu não vou permitir, eu vou falar isso para ele, eu vou contar essa historinha para ele, né? Que cárie não é azar, nem agouro, nem mal olhado, que ela acontece por causa disso, disso. E ninguém mais vai ter cárie.
né? Quem entrar em contato comigo não vai ter cárie. E aí comecei a trabalhar muito na prevenção, né? Prevenção das doenças, né? E aí, com o passar do tempo, sabe, Paula, isso começou a me soar mal, sabe? Porque eu falava assim, prevenção de doença, sabe? Nós estamos falando de doença ainda, né? E aí, Boa. eu comecei a mudar esse foco e eu comecei já lá bem nos idos de muitos mil anos atrás, eu comecei a falar sobre promoção de saúde, né? Eu comecei a falar sobre promoção de saúde. E a promoção de saúde, eu trabalhava muito com criança, e as crianças, elas gostam de coisas bonitas. As crianças não gostam de coisas feias, né? E então eu falava para as crianças, olha, você não quer ter os dentes bonitos como tua mãe, como teu pai. Olha que dentes lindos que teus pais têm, não sei o quê. E eu comecei a perceber que quando a gente fala sobre a beleza da saúde, né? Quando a gente começa a se encantar pela saúde, a gente já está conquistando ela, né? E quando a gente começa a falar, nossa, que legal, um corpo bonito, né? Um corpo que está em forma, né? Isso automaticamente te puxa para você fazer exercício físico, por exemplo, ou se alimentar bem, né? Então eu comecei a trabalhar muito assim nessa abordagem positiva da saúde, né? E beleza, mas aí volta e meia eu me deparava com a doença, né? E eu assim, eu falava, meu, por que essa pessoa tem doença periodontal? É um negócio inexplicável, né? E aí eu comecei a perceber que eram perfis de pessoas, né? Que o estresse causava muito isso, né? E daí, lá também, nos idos de muitos mil anos atrás, a gente começou a falar muito sobre estresse, né? E aí, falando sobre estresse, então, tudo isso foi levando nessa concepção de práticas, de boas práticas de saúde para que as pessoas pudessem sair da doença, né? E também se ver com bons olhos, né? Hoje, por exemplo, eu tive um paciente e desde a primeira vez que ele veio aqui no consultório, ele falava assim, ele é pai de umas crianças que eu estou atendendo, e ele fala assim, não, porque minha boca é horrível, minha boca é cheia, eu tenho muitas restaurações, eu tenho muitas coisas feitas na boca, né? E aí ele agora é meu paciente e eu pedi uma radiografia para ele. Daí eu olhei a radiografia dele, eu falei assim, como assim? 32 dentes maravilhosos. Ele tem todos os dentes, né? Ele tem lá umas restauraçõezinhas, ele tem um tratamento de canal, enfim, são pequenas coisas, mas as pessoas veem as coisas, os aspectos ruins, né? Daí a primeira coisa que eu falei para ele, eu abri o computador e falei assim, olha, aqui tá a tua radiografia. Você viu a tua radiografia? Olha que feio, né? Esse canal aqui, essas coisas. Eu falei assim, não, vamos olhar isso aqui da forma correta. Você tem 32 dentes. Você tem os teus 4 sisos bem alinhados, maravilhosos, funcionantes. Eu não tenho os 4 sisos, sabe? Eu falei assim, olha, eu tenho inveja dos teus sisos, né? Então, isso é muito legal, porque a gente começa a ver o que é bom em primeiro lugar, né? Então, trabalhando dessa forma, a gente já desmistifica um pouquinho essa coisa da doença, dessa coisa né, né? E aí, é isso, né? É o que a gente estava falando. A doença, ela faz parte, ela é uma mensageira. Então, assim, para que a gente possa caminhar para a saúde,
o que que eu preciso entender, né? Tem que ter um entendimento ali, né? E quando a gente consegue entender o que está no caminho da saúde, a gente pode modificar isso, né? E aí também eu acredito muito em magia, por isso que eu falei assim, eu gosto de Floripa porque a magia está no ar aqui, né? Então, da mesma forma como sopraram para mim lá, sei lá eu quando, que era para eu fazer odonto, e eu achava odonto uma coisa muito careta, muito quadrada, eu acho que quando uma pessoa deseja saúde, ela recebe todas as intuições e todos os terapeutas que de repente podem ajudar ela, eles vão aparecer na vida dessa pessoa, sabe? É só, pois é, né, Paula? Acredito nisso. Com recíproca, né? É verdade. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para o lado bom da vida, né? Todas as coisas legais que a gente tem, todas as, né? A gente, às vezes, a gente tem lá uma dorzinha no dedinho e a gente só olha para essa dorzinha no dedinho e a gente esquece que a gente tem um conjunto harmonioso, né? Coração batendo, pulmão funcionando, sabe? Sangue correndo, digestivo maravilhoso. A gente esquece, né? E a gente não olha isso, né? E a gente fica se estressando com o dedinho, né? E tá, você tem que cuidar do dedinho, sim, mas não fazer disso uma... Né? Então, olhar para o dedinho e falar assim, tá, dedinho, o que que você está querendo me falar, né? Então, o dedinho é alguma coisa do fazer, talvez, né? Olhar a parte simbólica dessa doença, né? A doença tem... Eu gosto muito de trabalhar com a parte simbólica das coisas, né? Das doenças e da saúde. E aí... Só um adendo, você vai falar sobre isso no programa Vida Viva, né? A gente não tinha falado, mas eu acho que seria bem legal a gente trazer um módulo, algum conteúdo especial para ajudar as pessoas a conhecer essa simbologia. A gente pode falar sobre isso, é bem legal. Isso é bem Porque legal. muita gente não tem ideia do que está por trás. Por exemplo, hoje eu estava com uma cliente que ela falou, né, eu estou bem resfriada. Ela, geralmente o resfriado ele tem a ver com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma confusão muito grande de fatos. Aí ela me olhou e começou a dar risada. Ela falou, ixi, então seja bem-vindo, resfriado, porque sobre qualquer doença, a gente pode falar muitas coisas, a gente pode entender muitas coisas, né? Então, olhar um pouquinho para o que não está ali, né? O que não está exatamente aqui, não, o que não é exatamente material, mas o que está por trás do que é material, né? Uhum. Então, Tem um exercício simples, alguma coisa assim que por exemplo, alguém que está assistindo aqui, se quiser, eu tô com uma dor nas costas, eu tô com uma dor na panturrilha, eu tô com uma dor de cabeça recorrente. Nossa. Tem alguma pergunta, algum exercício assim? Olha, eu te deixa de dica? até vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Não sei se eu comentei isso já contigo. Eu fui em 2018, eu fui para o Caminho de Santiago. Eu contei isso para você? Você comentou, já sei que você foi, mas não sei se essa história eu sei ainda. E o que aconteceu? Eu vinha antes de 2018, desde 2014, eu estava com uma tendinite no meu tornozelo. Eu não podia andar, praticamente. Eu não podia ir para o centro de Floripa, caminhar nas ruas, porque a sensação era de um tendão praticamente rasgando. Então, durante muito tempo, eu fiz todas as terapias oficiais e extraoficiais que você pode imaginar. E no começo de 2018, eu me cansei. Eu falei assim, eu olhei assim para o meu tornozelo e eu falei assim: no final desse ano eu vou te levar para o Caminho de Santiago. Foi um decreto, né? Porque eu já há muito tempo queria fazer o Caminho de Santiago. E era quase uma piada isso, porque eu não estava sem poder caminhar. Uhum.
E daí começaram a acontecer muitas coincidências e, de repente, eu estava na frente de uma pessoa, uma terapeuta sistêmica também, que leva grupos para o Caminho de Santiago. Eu estava na frente dela, de repente, assim, do nada, e eu falei assim, esses cartazes aqui do Caminho de Santiago, o que é isso? Ela falou assim, eu levo as pessoas para o Caminho de Santiago. Você quer ir? Daí eu falei, eu gostaria de ir. Eu quero. Ela falou assim, então vamos, né? E aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu falei assim, nem que eu vá de cadeira de rodas, eu vou fazer esse Que Caminho de massa. Santiago. E assim, apertei o cerco nas terapias, acupuntura, microfisioterapia, tudo. E fisioterapias, etc. E quando chegou na época de ir, eu estava quase boa. Estava assim, tipo, digamos, 80% boa. Mas assim, sem poder me lançar muito ainda. Falei, eu confio, né? Quando eu cheguei lá, eu comecei a caminhar e eu comecei a sentir que o meu tendão estava indo para o espaço de novo, né? Porque são caminhadas bem longas, a gente fica o dia inteiro caminhando e tudo. E daí essa terapeuta sistêmica virou para mim e falou um dia assim, ela falou assim, nossa, você está tão triste, o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ter que parar de caminhar, porque meu tendão tá se manifestando, estou com bastante dor. Daí ela falou assim, para um dia e conversa com o seu tendão. Conversa com a sua perna e pergunta o que ela está querendo te falar, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu parei um dia e assim, eu entrei dentro do meu tendão e conversei com ele profundamente. E no dia seguinte, eu continuei caminhando e fiz o caminho inteiro, não parei mais e nunca mais tive problema no meu tendão, né? Não, foi uma coisa Nossa, muito surreal, massa, né? surreal. E tem que o Caminho de Santiago é surreal mesmo. A gente fica num nível quântico, assim, a gente fica num outro nível, mas essa é a dica. E esse é um dos grandes aprendizados do mindfulness também. Porque no Uhum. mindfulness, você aprende a perceber o teu corpo, né? Então, tem a famosa técnica do escaneamento corporal. Então, você vai entrando dentro do teu corpo e você vai entrando progressivamente mais em níveis mais profundos, né? E no mindfulness também a gente aprende Então você entra em contato com o teu corpo, sabe? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente tem uma tendinite, a gente quer se livrar dela, a gente quer tomar um remédio, a gente quer que algum terapeuta resolva pra gente. E no mindfulness, por exemplo, você aprende a entrar dentro do teu corpo, né? E a perceber ele. E um outro aprendizado do mindfulness também é a não identificação com a dor, né? Então, esse foi o grande trunfo lá nos anos 60 do criador do mindfulness, do John Kabat-Zinn, de você não se identificar de você desapegar, entre aspas, hashtag desapega, da dor, né? Então, quando você está com uma dor e você fica focada na dor, essa dor vai ficar gigante. Agora, quando você está com uma dor e você meio que entra em perspectiva, como a gente fala, e olha ela como se ela não fosse sua, como se ela estivesse ali e você pode até conversar com ela, então você não está grudada nela, sabe? Uhum. Ela automaticamente ela diminui, né?
ela automaticamente vai diminuir de intensidade, né? E aí você fica aberto para a sua intuição, né? Você fica aberto para fazer perguntas, né? Para essa tua dor, por exemplo, e receber respostas. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? E a nossa intuição, ela existe, né? Nós somos esse conjunto, né? Então, as coisas vêm. Então, às vezes, as pessoas falam assim para mim, tá, mas o que significa esse dente aqui na frente, né? Então, é porque eu quebrei esse dente, não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu falo assim, o que ele significa para você, Para você. né? Porque é isso, a gente gosta de respostas prontas, né? A gente gosta de receita de bolo, né? Agora, quando você se abre para a pergunta, você se abre para se escutar, para se ver, para se perceber, as coisas vêm, né? Você vai. E às vezes, naquela hora, você não recebe essa resposta, mas às vezes você pode sonhar, você pode ouvir ela de outra pessoa, né? Essas respostas, elas vêm, porque a vida é mágica, né? A vida é Ai, que simplesmente lindo. mágica, não é? E isso também é uma coisa que eu acredito muito na natureza, né? A natureza, ela assim, para mim, a natureza é a manifestação da divindade, né? É a manifestação material da divindade. E você vai questionar a divindade, você vai questionar o poder de cura e de regeneração da divindade, não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso. Nossa, Então, não. né? Não dá. Então, quando você olha para a natureza, para a beleza do seu corpo, para a beleza dos seus dentes, com os seus defeitinhos, sabe? Meu, você vai conseguir resolver todos esses problemas. E vão vir as pessoas certas. Você talvez não consiga resolver o teu problema sozinho, mas a pessoa certa que você precisa virá, né? Ela virá. Isso é Uhum. certo, isso é mágica, né? Então, viver assim, acreditar nessa... Porque isso é muito bonito, né? Isso tudo é muito bonito. E trabalhar e viver dessa forma é muito legal, né? É muito legal. É. Eu hoje, por exemplo, ganhei o meu dia, porque esse paciente para o qual eu mostrei a radiografia dele, e ele viu de repente que ele tinha 32 dentes bem alinhados, legais, funcionantes. Eu acho que ele mudou a concepção dele, né? E então isso é muito legal. E aí tem uma outra coisa que também eu aprendi muito no mindfulness, que foi o mindfulness da compaixão. Meu Deus. O mindfulness da compaixão. Essa palavra compaixão é uma palavra um pouco. A gente ocidental, a gente não entende ela muito bem, mas o que significa? Significa você se olhar com compaixão, significa você se olhar com bons olhos, né? Você se olhar com amor, né? Você se olhar com você se olhar pelos olhos de alguém que te ama muito, por exemplo, né? Eu ouvi isso outro dia, eu comentei contigo, né? Você se olhar através dos olhos do Criador, né? Então, imagina o Criador olhando para você, né? Imagina o olhar amoroso. Então, a gente conseguir se ver dessa forma, né? A gente vê todos esses processos que vão acontecendo no nosso corpo, né? Que tem que todos esses processos eles têm o objetivo de nos
fazer evoluir, de nos levar avante, né? De nos fazer compreender muitas coisas. Então, meu, isso é tudo maravilhoso. Até dá para aceitar uma doencinha, né? Até dá para aceitar uma doencinha e falar assim, meu, queria saber o que que você está querendo me falar. O que que eu posso aprender contigo? Sabe? Que legal. Fala para mim o que, né? Eu tenho uma dor na lombar, assim, que ela é muito minha amiga, sabe? Porque ela quer me ensinar alguma coisa, eu ainda não aprendi direito o que eu tenho que aprender com ela. Mas ela Aham. quer me ensinar alguma coisa e eu vou aprender. Eu estou aprendendo, na verdade, né? Eu estou aprendendo o que Até ela porque quer tem o me ensinar. processo também, né? Sim, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo e a gente tem que ter. A gente está nesse mundo de, é, de super velocidade, de super resolução, né? De super. Vamos resolver rapidamente tudo, né? A gente clica num botão e deu. Essa não é a velocidade da natureza, né? A natureza não tem essa velocidade. E E aí é isso, né? Então, é, a gente está falando tanta coisa, né? Eu estou vendo aqui, e se você fosse o seu presente, né? Tudo isso é um presente, né? Não é? É. Vou conversar seriamente com o meu torcicolo da semana. Isso aí. A Se galera você. da mentoria 3 ficou com metade da turma tá com torcicola, Elisa. Não Ah, sei por é? quê. Aham. Vamos perguntar por que que a gente está com torcicolo, né? Mas se a gente Piada puder. interna, né? Como diz. Se a gente puder olhar com bons olhos para isso, né, e olhar com amor para esse, né, de repente fazer uma automassagem, né, se acarinhar, se acariciar, sabe? Se não, meu, você é a pessoa mais querida da minha vida, né? Eu falo isso muito hoje em dia para os pacientes, né? A gente é a pessoa mais querida da nossa vida, não é? Nós somos, a gente tem essa coisa de sempre estar cuidando do outro, mas imagina se não fosse você, você não podia estar cuidando do outro. Então, nós somos o personagem principal da nossa vida, a pessoa que nós temos que mais cuidar, a pessoa que nós temos mais que amar, né? E eu me dei muito conta dessa. Isso para mim também é muito novo, essa coisa da autocompaixão, do auto-amor. Isso é muito novo para mim. Eu aprendi isso no Mindfulness, né? Num dia que a gente estava fazendo ali, num retiro que a gente estava fazendo uns exercícios, eu tive vergonha. Olha só que absurdo! Eu tive vergonha do auto-amor que eu senti. Foi um negócio tão. Eu tive um amor tão enorme por mim mesma nesse exercício que na hora que eu voltei para mim, eu falei assim, gente, não, isso não fica bem, né? Isso não fica bem. Mas esse auto-amor tão avassalador que eu senti, ele me ligou à fonte. Ele me ligou ao Criador, ele me ligou à origem, sabe? Nossa, eu tava numa coisa incrível, né? E isso é lícito, né? Isso é lícito. E a gente se dá prazer, né? A gente viver bem, a gente se amar para que a gente possa amar as outras pessoas, porque como você vai amar os outros se você não se ama? Meu Deus, não é possível, né? Então, tudo isso, tudo isso. Então, saúde, né? Saúde é um arquétipo, é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente fica alternando nesse processo de saúde e doença para evoluir, né? Para evoluir, para a gente ir aprendendo, né? Um monte de coisas, né? Daí a gente está o tempo todo com dor de cabeça, com torcicolo, e daí a gente fala assim, não, eu vou tomar um comprimido para resolver isso, né? Mas
E o autocuidado, o autoamor? Você cuidaria do seu filho dessa forma? Não, né? Você faria compressa, você faria massagem, você estaria preocupada com ele, né? Se Essa é fosse uma excelente pergunta, né? Você cuidaria do seu filho ou de uma pessoa muito especial da forma como você está se cuidando? é, Uau, que pergunta! exatamente. Uma pergunta Exatamente. diária, né? A gente deveria se fazer pensando com os botões aqui. Exatamente. E, enfim, estamos todos aprendendo, né? A nos olhar, nos amar, nos cuidar, né? Para que a gente possa realmente cuidar do outro de uma forma amorosa, verdadeiramente amorosa, né? Verdadeiramente amorosa, porque dar o que você não tem é mentirinha, né? Dar o que você não tem é mentirinha. Você me falou isso também num outro contexto, mas você me falou, você me falou isso também. Essa frase que eu recebi esses dias, eu achei muito interessante, tem tudo a ver com isso que a gente está consolidando aqui, né? Que a vida te trata como você se trata. Nossa, é Então, verdade. isso, né, se você fosse o seu presente, se você se tratasse como um presente todos os dias, como será que a vida te trataria então? É isso aí, Paula. É bem isso aí. A gente como nosso presente, né? É isso aí. Nossa, bem isso. Elisa, eu tô cada dia mais encantada contigo, Eu né? também Acho com que as você. pessoas também. Eu também com você. É muito emocionante estar aqui com você. As pessoas estão, né? Quem esteve aqui com a gente ganhou muitos presentes nessa conversa. A Pri deixou aqui um registro. Ela disse É. que você é um presente para o mundo. O Marcos disse que tem saudade das aulas de meditação com você. A Mônica Baumgarten, hello, Olha, prima! é minha prima. A Flavinha diz gratidão por essa live. Nós temos poucos minutinhos aqui. Eu quero convidar todos. Eu vou tirar os comentários novamente. Vou pedir para vocês fazerem aquele nosso print e vou pedir que vocês compartilhem com a hashtag Eu Sou o Meu Presente. Né? E aí marca a doutora Elisa. Eu vou deixar ela marcada aqui também, tá? Marca ela, me marca. Vamos multiplicar tudo isso. Realmente, assim, nós temos uma sede. E a Elisa compartilha dessa sede comigo e a gente tem buscado, né? Agora a gente vai ter mais lives, a gente está preparando o programa Vida Viva para o final do ano. A partir da semana que vem eu começo lives todos os dias, inclusive, tá, Elisa? Todos os dias, justamente para a gente levar adiante esse conhecimento, porque o nosso maior desejo é que as pessoas conheçam o que a gente conhece. A gente está evoluindo muito mais rápido juntos, né? Nessa turma de pessoas que está pensando na mesma frequência, que está buscando essa evolução contínua. E esse trabalho mesmo de autoconhecimento, de autopercepção, tem trazido a gente para uma qualidade de vida muito maior e todos os dias cada vez mais, né? E assim, Paula, eu ouso dizer, trazendo a gente para a felicidade, né? Porque a gente tá junto com outras pessoas, aprendendo, né? Com a tampa da nossa cabeça aberta, compartilhando, né? Assim, não existe coisa mais legal do que compartilhar, trocar entre nós, né? Não existe coisa aprender junto, né? E aí um traz uma coisa, outro traz outra, e aí de repente você tem muito, né? É uma multiplicação realmente maravilhosa, né? E vamos falar que, a internet é incrível, né? A gente putz, demais. A gente não pode deixar de ser muito grato, né? Por tudo isso que a gente tem. Meu Deus, que coisa... Tudo maravilhoso, né? Que felicidade, né? A gente poder estar vivendo, né? Esses tempos difíceis, né? Esses tempos tão difíceis. Que felicidade a gente poder estar vivendo isso e tirando o melhor disso, né? Que felicidade. Demais, Né? demais mesmo. Faz um sorriso bonito. Fazer uma foto, pessoal. Printa 1, 2, 3 e já.
Ai, que delícia, gente. Sim, nossa, essa tampa da cabeça aberta, eu fiquei imaginando, assim, transbordando as É, coisas. adoro essa imagem da tampa da cabeça aberta, né? Porque aí a gente fica aberto para tudo que o universo nos traz, nos presenteia direto, sempre, cada vez mais, né? É demais, é muito legal, é muito E a legal. gente tem essa linha direta, né, Elisa? E os trabalhos como esse, como Mindfulness, por exemplo, como você trouxe, essa autopercepção profunda, faz a conexão acontecer e dali para frente é Com o certeza. transbordo, né? E essa coisa da meditação, né? Ela é uma forma também de tirar o pó da nossa mente, né? Para que as intuições possam passar por uma coisa clara, né? Porque se você está com a tua mente conspurcada, com pensamentos circulares e com preocupações e todas essas coisas, né? Não que a gente não tenha preocupação, claro que a gente tem, mas de você estar limpo, né? Limpo aqui, né? Mais ou menos transparente. Aí as coisas podem descer, podem vir para nós, né? Porque se você está fechado assim com um ninho de coisas na tua cabeça, nada pode entrar, nada de novo pode entrar, né? Sim, Então, gente. então tá com a cabeça limpinha, assim, tá com tudo limpinho aqui, tudo sem pó. Ah, é muito bom, né? É muito bom. É um exercício É. diário, né? A gente tem que fazer esse exercício. Eu vou falar que eu tô já contando os dias para o programa Vida Viva começar. Que eu Que sei legal. que, né, muita gente vai se beneficiar dele, principalmente a gente, né, Elisa? Não existe nada melhor, isso eu falo para todo mundo, não existe nada melhor para a gente aprender do que ensinar, né? Uhum. E isso, É, para mim, assim, no consultório é absolutamente claro. Eu só aprendo porque eu tô é, ensinando, né? é. E à medida que você vai ensinando, você vai cada vez mais entendendo profundamente as coisas, né? Sim. Então, todos temos que ensinar, né? Todos temos que ensinar, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia é uma transmissão assim em cadeia, né? Todo mundo tem que ensinar. E música para finalizar com chave de ouro: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu não sou tão boa que nem você, Paula. Eu deixo você cantar Então, sozinha. imagina, mas me veio muito isso, porque você, para mim, é isso, sabe? Você representa esse eterno aprendiz. Você tem uma sede, você tem uma busca, você tem uma humildade para aprender as coisas, ao mesmo tempo que você está ali, linda e plena, ensinando e, sabe, levando essa pureza, essa alegria, essa sutileza. Você tem uma sutileza que é uma coisa inexplicável. Nossa, estou muito feliz da gente estar aqui, mais encantada do que eu já era contigo e grata demais pela sua presença, viu? Eu que sou muito grata a você, Paula, por tudo que você tem me trazido, nos trazido e por esse presente, né, que a vida nos deu, né, de a gente poder estar junto, né? Muito legal. Eu estou aqui no Sim. consultório, estou lembrando você parando aqui na minha porta e a gente conversando e a gente enganchou, né? Eu falei assim, nossa senhora, a gente enganchou. E foi Foi. muito legal, foi muito legal. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Eu vou compartilhar a foto, né, que a gente costuma fazer. Vou pedir que vocês escrevam nos comentários, é muito importante para a gente. Combustível para a nossa missão é ouvir, ler vocês, que isso também estimula outras pessoas a virem buscar esse conhecimento junto com a gente, tá? Então, eu vou pedir que vocês compartilhem, porque valeu a pena estar com a gente nos comentários da foto. Elisa, mais uma vez, Muito muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, Paula. Muito, muito obrigada também. Muito obrigada. Sim. E Você é o gratidão a todos máximo. que estiveram aqui com a gente. Nós Muito somos obrigada, juntas. pessoal, todos vocês. Muito obrigada. Muito Boa bom. noite. Beijos. Beijo. Beijos. Boa noite.